Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Episódio 8 pra vocês. Estamos com o homem aqui hoje, nosso Dr. Muzi de Rio Preto. Mas antes, se inscreva no canal, dá uma força pra gente. Estamos começando de novo esse rebranding, essa marca nova. Então é muito importante você se inscrever, dar essa força pra gente, ativar as notificações e dar um like no vídeo aí pro YouTube entregar um pouquinho mais pra gente, né, Fezão? Com certeza. Tô um pouquinho longe de vocês hoje, saudade. Hoje tá até distante. É que também, se deixasse eu perto do homem aí, não ia ter podcast, eu ia sumir aí atrás. Eu tô quase igual ele, ó. Tá. Tudo é questão de ângulo, né? Mas tá bom. Bom, primeiramente, pessoal, boa noite. Queria agradecer ao Caetano, ao Léo, que são os dois últimos convidados. Não apenas barbeiros ou cabeleireiros, né? Barbeiros no geral, mas também mentores, parte do visagismo, o pessoal que estuda bastante, investe nessa área, sem dúvida, empresários natos, né? Queria agradecer primeiramente a participação, por eles terem tirado um tempinho deles e terem vindo aqui dar essa aula, tanto pra gente, quanto pro pessoal que estava assistindo em casa, certo? Voltando pro episódio de hoje, estamos aqui com quem, Natanzinho? Nosso Dr. Muzi. Hoje o papo vai ser bem legal, vai ser sobre medicina, estilo de vida, saúde, e ele vai dar todo o acompanhamento para vocês, tá bom? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Dr. Paulo Muzi. Dr. Victor, por favor, se apresente. Boa noite a todos, sou o Victor Hugo, sou nascido e criado aqui em São José do Rio Preto, tenho 27 anos e, tô aí na medicina aí, tá? Tô formado há 2 anos, tô trabalhando assim, hoje em dia trabalho como clínico geral e tava há um tempo aí, agora esses últimos 2 anos, estudando para a prova de residência, né? E agora, 1º de março, começa a trajetória aí na outra especialidade, cirurgia geral, né? Mas assim, muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Prazer de compartilhar algumas coisas aí, aberto a perguntas aí também, para esclarecer alguns assuntos, tá? E se quiserem que eu fale um pouco de mim, já começa, já Como posso surgiu falar. a paixão pela medicina? É de berço mesmo? Sim, então, a princípio não foi assim de cara, porque assim, eu cresci no meio do esporte. Comecei com 5 anos a jogar tênis, me apaixonei pelo esporte e foi algo assim que foi aflorando essa paixão em mim ao longo dos anos. Aí fui fazendo a parte mais amadora, mais aprendendo a jogar tudo. E com 8 anos, 9 anos já comecei a pegar mais gosto, comecei a me identificar mais com o esporte, comecei a melhorar, comecei a jogar melhor. E aí comecei a sair para competição, comecei a jogar, a gente começava com os federados, começava com torneios mais assim de 10 anos, 12 anos, a categoria sempre era de 10, 12, 14, 16 até os 18 anos. E aí sempre treinei em Rio Preto, treinava ali no Harmonia Tênis Clube, tá? E até se estiver assistindo aí, um grande abraço ao técnico Edivaldo, que foi um professor desde sempre. Nunca pensei na parte acadêmica, sempre na parte do esporte. E aí meu sonho era seguir carreira no tênis, Você era bom no tênis? Tentava ser, Humilde. tentava ser. Mas assim, sempre foi seguir a carreira e fui jogando, assim, em 2012, meus 14 anos, acabei ficando em primeiro do estado de São Paulo, no tênis, e aí, assim, comecei a ver um futuro mais à frente, comecei a ver que poderia ter um futuro melhor ali. Investir naquilo. Isso, investi, e aí, com 15 anos, já começou a florar a ideia de jogar tênis nos Estados Unidos, e tem uma coisa muito boa, assim, que tem na parte dos americanos relacionada ao esporte, que lá é uma coisa que, diferente daqui, eles incentivam muito a parte de esporte, então é algo que, assim... tem bolsa para atleta, então, por exemplo, uma pessoa que joga muito tênis e aí vai para lá e é visto por olheiros, tudo, consegue ter uma bolsa, consegue ter essa oportunidade de estudar lá. Então, assim, nessa fase da minha vida eu tive como eu vou dizer, essa divisão, assim, tinha a opção de seguir a carreira profissional e de ir para o tênis universitário, de acabar tentar o tênis universitário, que também era uma opção para seguir o profissional também. Muitos atletas profissionais hoje em dia. Tem o John Isner no tênis, que já está na fase de aposentar aí. Tem vários atletas que saíram do college, da faculdade, e foi para o tênis profissional, né? E aí, com 16 anos, meu pai me deu a oportunidade de ir estudar, ir para um high school e fazer essa parte do
de estudo e treino. Então, assim, eu me mudei com 16 anos, fiquei um ano lá nos Estados Unidos, fazia o high school, que por sinal é bem diferente daqui. Você sozinho, você foi Isso, sozinho. fui sozinho. E assim, eu sempre viajei sozinho também, assim, desde os 14 anos, sempre tava lá sozinho, em torneios, querendo ou não, longe da família, era uma vida que, assim, por mais que quando eu treinava em São José do Rio Preto, eu ficava próximo da família, Uhum. acabava que era algo que não te sentia tanta falta, mas para torneios, eu viajava assim, tinha os torneios brasileiros que a gente viajava assim, São Paulo, Brasília, aí ia para o Nordeste, ia para o Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e aí foi indo assim, sempre viajando, e aí conforme foi passando os 14 anos, começou a ampliar os torneios, né? Porque você precisa jogar torneios mais internacionais para ganhar visibilidade e para ganhar pontos também. Ranquear também, Isso, né? ranquear, isso, exato. E aí comecei a viajar para os COSATs, que é como chama, né? Argentina, Peru, Equador, Bolívia, toda essa Tem região. uma trajetória, então, pra você fazer, né? Você começa, geralmente é assim, você começa no tênis, você começa nos campeonatos paulistas, parte para os campeonatos brasileiros, e dos brasileiros a gente vai para o COSAT, que aí seria o do sul-americano, e aí no 18 anos a gente tem o ITF, que é o International Tennis Federation, que aí você viaja, tem torneio tanto no Brasil quanto torneios fora, só que assim, no Brasil são poucos torneios, porque aqui no Brasil, querendo ou não, o esporte é pouco valorizado nesse ponto. Sim. Tanto é que no Brasil, quem se destaca assim são mais assim os atletas de destaque mesmo, assim, não tem tanto investimento em categorias de base, em outros pontos, Como, né? por exemplo, o João Fonseca, que agora tá Isso, estourado, tá virando isso, febre. Eu acho que agora ele foi isso. eliminado recentemente, né? Sim, mas pô, ele teve uma vitória muito boa Sim. do Australian Open agora, ganhou do Rublev, que é um cara que tá ali no top 10 do mundo, é um cara que, querendo ou não, Tem seu peso no esporte. Isso, exato. Então, assim, um menino chega do nada, com 18 anos, ganhando um cara que é 7, 8 do mundo. É Então, diferente. assim, é diferente. Assim, Ele no tem Brasil. uma trajetória ainda pra percorrer, Sim, né? sim. Inclusive, assim, um dos meninos que tá ali nos top 100 do mundo, que é o Thiago Wilde, não sei se já ouviram falar do Thiago Wilde, é um menino que tá 70 do mundo. Ele, assim, da minha época do tênis, a gente cresceu junto, assim, treinou, assim, batia bola junto nos torneios, ele é do Legal. Paraná e, assim, ele ganhou esses tempos atrás do Medvedev, que é o número 2 do mundo. Então, assim, Roland Legal. Garros, que é um grande slam, que é um puta torneio, assim. Então, e aí, assim, eu fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá totalmente diferente, tá? No Brasil, assim, até um método de estudo, assim. A gente aqui no Brasil meio que, como eu vou dizer, o estudo assim, meio que muitas pessoas, assim, tem a tarefa, tem tudo, você faz, então É assim... um estudo aleatório, não é específico com a área, né? Isso, exato. Assim, lá, eles são... Que no Brasil, assim, querendo ou não, o estudo aqui eu percebo que nas áreas gerais você tem um conhecimento de geografia, tem um conhecimento de outras coisas mais aprofundadas. Aqui é superior, é um pouquinho melhor essa parte Sim. aqui, ela é um pouco superior. Mas lá, assim, você tem que realmente se esforçar, porque lá eles têm, todas as escolas têm sistema anti-plágio, então você manda uma tarefa e aí se você faz a tarefa, você copia alguma coisa do Google, eles mandam lá, reprovado, aí bota assim, tantos porcentagens de plágio na tarefa, então assim, é algo que é mais sério. E lá minha rotina também, aqui eu treinava, chegou uma época que eu cheguei a treinar de manhã e à tarde, então eu passei a estudar à noite, treinava manhã e tarde para tentar chegar no profissional, algo que seria dependeria de mais esforço meu, né? E aí, lá, como é que eu fazia? Eu entrava às 7 para estudar, ficava até 9 horas. Aí, depois das 9 ao meio-dia, ia pra quadra, treinava. Aí tinha 45 minutos de almoço. Aí, desses 45 minutos de almoço, da 1 às 3 era estudo. Depois das 3 às 6, treino. Aí depois tinha 1 hora de almoço, estudava de novo das 7 às 9. Então era algo assim... Puxado. E aí, assim, consegui ficar um tempo por assim, mas aí depois voltei. E aí, quando eu voltei para o Brasil, né? Aí eu tentei mais um ano, jogando. Aí foi quando eu comecei a jogar os torneios profissionais, né? Que primeiro da ITF, né? Depois tem os rankings que vão subindo, né? De acordo conforme for avançando, né? Nos rankings e tudo. E aí, assim, foi algo que de repente, assim, foi algo que não é que eu fui broxando, assim, mas algo que foi me desanimando, porque, assim,
Do tênis, tem muitos tenistas que estão lá e mais pagam para jogar do que... Mais por amor que por grana. Isso, exato. Não tem um certo E retorno até, financeiro. e até saiu uma pesquisa recente, 2015, 2016, que dos tenistas profissionais da ATP, dos 300 primeiros, a gente tem em torno de 2.000, assim. Aí, dos 300 para baixo, que o cara simplesmente ganha mais do que paga para jogar. Então, é algo assim, é uma realidade, assim, que é difícil. Então, assim, aí foi que eu comecei a ir para a parte dos estudos, aí eu desisti, fui estudar, fui pro cursinho, tudo. Para ser tenista, igual a pessoa que vai para Fórmula 1, tem todo um processo e um valor. Para ser tenista também tem isso? Para você conseguir, tipo assim, se graduar e ir passando ali de fase. Tem um investimento muito alto? Muito alto. Sim, bem alto. Porque, assim, uma raquete, na época que eu jogava, eram R$600. Hoje em dia é 1.800 uma raquete. Sim. E o cara, assim, não pode ir para um torneio com uma raquete só. O cara tem que ir pro torneio, assim, com 3, 4 raquetes, porque a corda quebra. E aí, cada corda, se você comprar o rolo de corda, geralmente são... o rolo custa R$1.600, R$2.000. Se você comprar a passada sozinha, que vende também individual, aí é R$200, R$250. Então, assim, o material é caro, passagem aérea, querendo ou não, como eu falei, tem pouco investimento no Brasil relacionado ao esporte. Então, assim, tem poucos torneios aqui. Então, por ter poucos torneios aqui, o tenista tem que viajar muito para fora para jogar. Então, assim, pelo fato dele viajar para fora, cada passagem aérea é R$3.000, R$4.000 e de volta. E aí você não paga só para você, paga para treinador e junto. E aí, se tá com alguém, paga para pessoa e junto. Então, assim, o gasto é alto, o investimento é alto. Porque no começo, quando você tá mais querendo ganhar visibilidade, no começo é algo que você gasta pouco, porque não vai de carro, viaja de carro, não precisa levar treinador, tudo. Só que quando começa a ficar mais profissional, aí acaba que o gasto é muito alto. E aí, assim, premiação de torneio, geralmente, assim, torneios profissionais, torneios que tem gente boa jogando, paga, assim, $5.000 por campeão. E, assim, o cara que ganha o torneio, assim, joga jogo de 3 horas, joga 5 jogos de 3 horas. Então, assim, o sofrimento é muito grande também. Aí, já em Grand Slam, que é o mais alto nível, assim, do tênis, já se você entrar no torneio perdendo a primeira rodada na chave principal, sem jogar o qualificatório, que o qualificatório, a maioria dos torneios profissionais tem, que é como se fosse para quem tem menos ranking, né? Quem tem menos ranking jogar esses jogos, geralmente são 3 jogos, e aí, ou seja, quem tem menos ranking joga mais jogos, tem mais dificuldade, assim, para entrar na chave, e quando entra, assim, a maioria não paga se você perde. Agora, Grand Slam, se você perde na primeira, você já ganha, assim, $60.000, $70.000. Só de você entrar na chave e perder. Aí já é diferente, Então, assim, o difícil no tênis é furar essa bolha dos 100 primeiros, porque é o mais difícil. Então, assim, pensando em toda essa logística, foi aí que eu acabei desistindo, assim, acabei, assim, pensando, não estava disposto a pagar o preço que precisava pagar para estar ali entre os tops, né? Não estava disposto a pagar o preço. Aí eu entrei no cursinho, isso em 2016, eu com 18 anos, joguei uns torneios profissionais, joguei bastante qualificatório, assim, mas não avançou. E aí, fiz cursinho aqui em Rio Preto mesmo, mudei para cá, e aí... Estudando, meus pais, os dois advogados, e aí eu tinha esse... meio que assim, eu saí quase do tênis... Quase uma imposição, né? Isso, meio que assim. Meio que eu saí do tênis, assim, meio que sem saber o que fazer, porque eu tava lá... Mas tinha uma cobrança dos seus pais, assim, em cima do tênis? Você ia contra a vontade deles? Eles apoiavam? Como que era, assim? Pra depois, tipo assim, desisti, agora não quero mais isso, quero seguir outra coisa. Como que foi? Então, não, na verdade sempre teve muito apoio, sabe? Sempre foi algo que teve apoio, mas tinha cobrança também, porque, assim, é algo que eles depositavam a fé deles em mim, era algo que, assim, a gente tinha que... não essa cobrança por demonstrar resultado, mas mais algo, assim, pra... como eu vou dizer, valeu o investimento, sabe? Mas por merecer, a gente tá aqui te investindo, tem que dar um retorno pra gente. Isso, exato. E aí, assim... foi o que eu falei, foi mais uma desilusão do que algo assim, meio que uma desistência por cobrança, sabe? Foi mais uma questão de desilusão mesmo. E aí, assim, eu saí, fui pro cursinho estudando e aí veio essa parte do direito, né? Essa parte, assim, que meio que assim, eu tava curtindo a vida, sempre fui muito regrado, nunca fui de beber, nunca fui de sair, sempre muito regrado, sempre assim, tenho treino amanhã, treinava cara de mais sábado. família. Isso, treinava de sábado, tenho treino, não posso.
pô, não posso comer tal coisa porque eu tenho Era o torneio. caretão da turma. Isso, exato, sempre fui. E aí, assim, com 18 anos, eu no cursinho, uma coisa que eu nunca vivi, tava conhecendo gente nova ali, então, assim, eu fui meio que na onda, sabe? Ah, vou fazer direito, que meus pais fazem, meio que assim, sem saber meio que se era isso mesmo que eu queria. Uhum. E aí, passei em 2 faculdades de direito, passei na PUC e no Mackenzie, em São Paulo. Legal. Me matriculei, mas não cheguei a fazer. Antes disso, até foi engraçado que minha mãe ficou insistindo para eu prestar um concurso público para já entrar na faculdade ganhando dinheiro Já e começar tudo. a ganhar. Aí eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar a parte de direito, tudo. Fui pegar lei trabalhista, lei criminal. Aí a hora que eu estudei uma semana, eu falei, pelo amor de Deus, não quero mais ver esse livro na minha Maçante frente. pra Nossa caramba. senhora. Eu falei, não quero. Isso daí já... E aí... Uma coisa mais fácil, medicina. Então, aí eu fiquei pensando, aí eu tive as férias, matriculei, não fui, eu falei, pô, acho que agora é hora de sentar e pensar realmente o que eu vou querer da vida, o que eu vou fazer, como é que vai ser o futuro daqui pra frente. E aí, assim, uma coisa assim, foi mais como eu vou dizer, quando você escolhe algo aleatório, assim, você escolhe, por exemplo, você faz uma compra online, quando chega, você é 1000 vezes melhor que você esperava. Sim, exatamente. Aí, assim, eu falei, pô, vou tentar medicina, que é uma coisa, assim, que eu acho legal, acho bacana, sempre tive esse interesse, mas nunca pensei, sempre o plano A sempre foi jogar tênis, só que aí fiz mais 6 meses, aí eu passei em Votuporanga, fazer faculdade em Votuporanga, na Unifev. E assim, você falou que você não queria o direito por ser muito maçante, era algo muito cansativo. Isso. E a sim. medicina, você falou que você já gostava, mas teve algum motivo específico aí você falar, cara, vou pra medicina, porque é algo que eu me conecto. Muitos hoje pensam na questão financeira, no retorno financeiro. E Sim. querendo ou não, uma das profissões, se não a profissão, que é mais bem remunerada no Brasil. Mas também tem um alto custo, que seria, você tem que dedicar a tua vida inteira para aquilo. Então, de onde que você tirou? Cara, eu quero a medicina, eu quero seguir isso, essa carreira. Sim. Então, eu escolhi assim, vou falar mais assim, mas depois vamos comentar da parte financeira, tudo, Sim. porque assim, tem mudado bastante agora essa parte, assim, porque tá muitos médicos, muitas faculdades, então isso assim, é Muito uma coisa saturado, né? isso é uma coisa que tem mudado bastante, mas no começo foi assim, eu escolhi porque era algo que eu, assim, que de tudo que eu pensei em Se fazer... identificou. Isso, que eu me identifiquei. Foi algo que tudo que eu pensei em fazer, eu me identifiquei. E aí, assim, fui meio que assim, de olho fechado, sabe? Falei, vou fazer, e aí Vou dar as caras. eu comecei a fazer, e aí, assim, de cara já me apaixonei, cara. De cara, assim, foi algo que, assim, conforme eu fui avançando, fui aprendendo, foi algo que realmente abriu minha cabeça. Eu falei, não, eu acho que eu acertei na minha escolha, e assim, e aí eu fui me apaixonando, foi algo que eu me apaixonei e fui gostando, e eu sempre entrei na faculdade já com uma cabeça que eu não queria nada relacionado com clínica, não queria algo prático, porque assim, minha vida sempre foi assim, esporte, assim, adrenalina, tudo, então eu queria algo prático, não queria ficar dentro de um laboratório, isso, dentro do numa sala consultório, o dia inteiro. isso, então assim, não queria isso, então assim, aí foi avançando, e aí foi, lógico, fui pensando na parte financeira também, sim, nesse meio tempo, já pensando o que eu ia fazer, quando formasse, tudo. Porque, assim, a medicina você sai ganhando muito bem. Se você souber onde você trabalha, assim, como você vai trabalhar. Porque no começo você sai formado como clínico geral da Faculdade de Medicina. Todos saem formados como clínico geral. E aí, assim, nossa região de São José do Rio Preto é uma região que tem 3 faculdades de medicina e é uma região que poucos hospitais públicos, só tem Santa Casa e FAMERP. Santa Casa não é aberta para outras faculdades, tem a FAMERP. O resto são e também não, como eu vou dizer, não abrem também para fazer pro médico, porque assim, nos 4 anos de medicina a gente faz 4 anos, nos 6 anos a gente faz 4 anos
mais aprendizado, aprendendo a parte prática, aprendendo a parte teórica, e os 2 últimos anos é o que a gente chama de internato. Internato, que é a prática mais. Né? Isso, aí o internato são os 2 anos que é só prática, a gente passa só no hospital, a gente passa só atendendo, aprendendo, entrando em cirurgia, e a gente passa mais essa parte bem prática mesmo, como se fosse aprender a ser médico ali. Os 4 anos você aprende a teoria, os últimos 2 anos você aprende É a se ser um médico. estágio já. Isso, e mesmo assim você não sai assim 100% assim, seguro assim. Tanto é que assim, do meu primeiro plantão assim que eu dei, dos meus primeiros pacientes assim, que eu sou muito pé frio assim. Tem amigo meu assim que trabalha assim 6 meses, 1 ano assim, nunca entubou um paciente, nunca pegou um paciente parado. Meu primeiro plantão eu peguei assim uma menina de 9 anos com quase parando assim, com um quadro bem grave que a gente chama de cetoacidose diabética, que é a menina com diabetes tipo 1, que geralmente é o diabetes da criança, e a menina quase parando, e meu terceiro paciente da vida, assim, eu lá, que eu, sabe? Eu faço. O psicológico, como que fica? Já foi treinado, Nossa, no não, hardcore. É difícil, mas... Mas a primeira experiência que você lembra, assim, marcante, qual que foi? De formado, assim, ou na faculdade? Formado. Até que no internato, que você falou assim, nossa, tem que resolver esse pepino gigantesco, o que eu vou fazer, meu Deus? Ou que você não estava preparado e chegou uma bucha do tamanho do mundo e falou, vou embora pra casa. Não, eu lembrei de uma agora, muito boa. Eu tava dando assim, quando eu formei, eu dava plantão bastante aqui na cidade vizinha, chama Andeara, que é a cidade dos meus avós. E aí eu tava lá, assim, eu tava até em plantão em dupla esse dia, porque o primeiro plantão eu fui sozinho, fui eu com minha noiva agora, na época namorada, mas minha noiva. Aí foi tranquilo. Aí o segundo plantão, tava com um amigo meu, aí tava lá tranquilo, já tava um caos, porque lá é muito, muito cheio e lá não tem sistema, é à mão, então você tem que atender naquela correria. Aí simplesmente tava lá tranquilo, chegou um cara assim que... É sempre assim, sempre os que chegam despretensioso é sempre os piores, sempre os que vai dar problema. Tô bem, doutor. Sim. E aí assim, o cara tava andando na rua, ele simplesmente falou assim, vou no hospital ver como é que tá a minha frequência cardíaca, porque o cara já tinha uma arritmia. Tava na rua, ele ia pra casa e veio uma ideia na cabeça, vou ver como é que tá a minha frequência cardíaca. Normal de frequência cardíaca é até 100. O paciente chegou lá com a frequência cardíaca de 150, sem queixa nenhuma, não tinha nenhuma queixa, tava lá. Tranquilo. Tava lá, tranquilo. Aí, cara, assim, mal, aí tive que colocar ele na sala vermelha, que é uma sala do pronto-socorro que a gente coloca os pacientes graves. Então, que aí tem material para intubação, tem monitor, então, assim, tem carrinho de desfibrilação, então tem tudo nessa sala vermelha. Então, é algo que, assim, é para paciente grave mesmo. Aí, assim... Qual seria a diferença da sala vermelha para UTI? Então, contar das fichas, como é que funciona, para te explicar melhor das salas. A gente atende sempre as fichas de acordo com a gravidade. Então, assim, você, por exemplo, vai numa UPA ou você vai no pronto-socorro da Unimed, você vai em qualquer pronto-socorro. Você vê que você pega a pulseirinha, eles colocam a corzinha. Um nome famoso, isso, né? Aí coloca a corzinha. Isso. Classificação. Isso, que é do... Fugiu o nome, do Winchester, escala de Winchester. Eu sei que tem um nome lá diferente pra caramba. Não, Manchester, perdão, confundi. Manchester, escala, isso, é de Manchester. Até pra uma classificação você tem que colocar um nome. Isso, exato. Inglês ainda. E aí, você é atendido com ficha azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, tá? Azul é meio que assim, aquele paciente que foi lá, assim, às vezes tá até dando migué, mais pra testado, assim, sabe? Isso é que a gente fala, a gente até brinca, sabe? Mas assim, azul são fichas não urgentes. Sim. Verde, pouco urgente, então você pode demorar um pouquinho mais para ser atendido. Sim. Amarelo já é uma ficha intermediária, já é uma ficha assim, urgente. Laranja é muito, é um pouco mais urgente, e o vermelho é emergência. Crítica. Aí, isso, crítico, exato, que tem que ser atendido na hora. É tudo questão de tempo de atendimento. O amarelo você pode ser atendido até 1 hora. O laranja de 20 minutos, aí o vermelho imediato, o atendimento, até 5, 10 minutos no máximo, tá? Certo. Aí a sala vermelha é para conduzir esses casos. O que a gente leva para a sala vermelha? Geralmente a gente costuma levar suspeita de infarto, AVC, ou às vezes um trauma, acidente de moto, acidente de carro, que vai precisar fazer vários procedimentos ali na hora. Então, assim, são casos mais que vai precisar fazer alguma coisa a mais. Não vai precisar só você...
sentar no consultório, ver o que o paciente tem e passar alguma medicação, passar um Sim. soro para ele tomar. Então é mais para fazer procedimentos assim, casos mais graves, tá? E aí a UTI já é em regime de internação. Emergência é um regime que a gente fala de Urgência mesmo. urgência e emergência, isso. É um atendimento mais de pronto atendimento mesmo. A UTI é um paciente que ele pode chegar na sala vermelha e ser transferido para a UTI. A UTI é internação, tá? Ele vai ficar lá mais tempo. Isso, Precisa então de assim, acompanhamento, então a né? UTI é uma unidade que assim, em termos de outras áreas do hospital, é uma área que em termos de bactérias, são bem mais controladas, a limpeza é feita bem melhor, então a gente tem um suporte ali, então na UTI tem mais suporte que Sim. uma sala vermelha, Porque então exige algo... uma atenção maior também, redobrada. Isso, exato, exige uma atenção maior. E para você trabalhar na UTI, você tem que fazer uma especialização em medicina intensiva, que a gente fala. sim. Então, assim, você tem que estudar para isso. Não é assim, por exemplo, um recém-formado, um médico clínico geral, fala assim, pô, vou pegar uma UTI, vou tocar um serviço numa UTI, sabe? Não é... E tem que ter muito psicológico também, né? Bastante, porque... eu acho que o que mais, assim, que foi uma coisa que eu aprendi mais na prática, assim, porque na faculdade a gente querendo não tá aprendendo, não está no internato, e você vê que é algo assim, pô, tá acontecendo um negócio ali, mas o médico, meu chefe aqui, meu professor é o responsável, sabe? Eu vou fazer aqui, mas assim, vou tentar, mas se não der certo, assim, ele é o A responsabilidade responsável. é dele. Isso, ele é o responsável. Então, assim, já quando você forma, não. Quando você forma, assim, é o seu CRM peso, que né? tá... Isso, Sim. é o seu CRM que tá na reta. Então, assim, você tem que... tem que tentar dar para o paciente a melhor assistência possível. E aí eu acho que o que eu aprendi, assim, quando eu acabei de formar, foi algo assim, pô, tô atendendo. O cara vai chegar aqui quase morto, vou ter que salvar ele. Então, assim, tem que estar preparado, porque não é sempre que você vai conseguir salvar o cara. Às vezes tem situações que não vai dar. Então, assim, isso é algo que você só aprende depois que forma. Só depois que você... Só se você tá lá. Porque, assim... lógico, na faculdade a gente aprende empatia, como conversar com um familiar, protocolo de comunicação de notícias ruins também, a gente vê bastante também. Então, assim, eu acho que a parte mais difícil de ser médico deve ser, tipo, dar uma notícia ruim pra família. Sim, porque assim, não é só chegar e você lá falar, pô, aconteceu isso, a gente tentou fazer de tudo, sinto muito, sim. Tem que, assim, tem um protocolo que a gente chama de protocolo SPIKES, que é o S de preparação, de setting up, aí tem o P de preparation, que é você vai levar o paciente, vai preparar ele, vai perguntar assim o que ele sabe, tudo, tá? Aí tem eu não vou lembrar todas as siglas assim, mas chama SPIKES o protocolo, tá? Mas enfim, você vai levar o paciente, vai preparar, vai deixar no ambiente calmo e confortável, vai ver que o paciente sabe o que ele esperava do tratamento do paciente, tá? Vai ver o que ele esperava, e aí depois que tiver tudo confortável, você vai ver também se o paciente estiver preparado para receber essa notícia. Se ele não tiver, aí você chama uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, tudo isso daí para você preparar. Isso, então assim, é bem complexo, é uma coisa assim que exige até treinamento, até cursos para isso, então é uma coisa bem complexa. E assim, aí eu tava... Depois que eu formei, assim, eu tava nessa pegada de plantão e aí estudando para residência, que assim, algo assim, é outra coisa também que se tiver algum médico recém-formado prestando prova de residência aí na transmissão, é uma coisa que assim, só a gente sabe o que passa, que assim, é uma pressão muito grande, porque querendo ou não, você é formado, você tem um retorno financeiro. Até voltando ao assunto que a gente estava falando, você tem um certo... Você forma ganhando bem. Sim. Você forma com um bom retorno. Porém, na nossa região aqui, muitos médicos e muita gente daqui de Rio Preto que formou fora, voltou para cá, então já aumenta a sobrecarga, muitas faculdades de medicina aqui, e não aumentou vaga de trabalho, não criou 5, 6 hospitais aqui, não criou 5, 6 pronto-socorros. Então, assim, nos grupos de plantões assim que eu tô, é até uma briga. Você, uma pessoa anuncia um plantão, se você manda com 5 segundos, teve 7 que mandou com 2, 3, 4 segundos. Então, assim, tá desse jeito, entendeu? Porque, assim, tá muito médico e não tá tendo toda essa mão de obra. Tanto é que, assim, São Paulo,
Campinas, são polos maiores, tem mais oportunidades. Agora, a região de São José do Rio Preto tá muito ruim para médico, principalmente recém-formado. Tá Especialista, isso. Uhum. Especialista ainda tem vagas, ainda tem, e também tá diminuindo também, mas assim, para médicos recém-formados é algo que é um cenário difícil. Cada ano que passa tá difícil, assim como também para a prova de residência também, porque a gente, mesma coisa, aumentou muitas faculdades pelo Brasil e não aumentou nenhuma vaga de residência. Então, assim, é algo que aí fica essa pressão de estudo, questão da gente estar estudando ali, ter essa pressão, pô, se eu não passar, eu vou ficar nessa briga de Trabalhando plantão. ainda, né? Isso, por isso que eu, assim, que até foi legal vocês falaram, assim, de questão de remuneração, tudo. Para clínico geral, é uma boa remuneração desde cara, só que é algo que é limitado. Então, assim, na medicina, se você sempre quiser expandir, a não ser que você vá para uma área de empreendedorismo, que aí você, como clínico geral, você pode, cara, expandir muito essa área. Para estética. Isso, pode expandir bastante essa área. E aí, com a especialização, você, principalmente, lógico, além de você parar de abranger a parte geral, você também aumenta aqui na parte de remuneração, você, assim, um plantão de clínico geral, assim, em média, assim, paga na faixa aí de 12 horas, paga na faixa aí de 800 a 1.400, varia bastante nessa região. Em São Paulo, paga um pouquinho mais. Mas o plantão de especialista é na faixa de 1.800 a quase R$3.000, o plantão de especialista de 12 horas, entendeu? Então, isso. Então, assim, algo que bem diferente. Então, assim, por isso que também é um dos motivos. Lógico, tem gente que tem uma paixão, uma vocação. Eu sou apaixonado por cirurgia e eu tô agora começar a seguir meu caminho, mas é algo que todo mundo quer e é algo que, assim, cada vez mais aumentando a concorrência das provas e eles estão fazendo as provas mais difíceis e aí tá essa luta aí, tá? Então, assim, quem estiver assistindo, estiver na mesma fase que eu aí, é algo que sabe o que você tá falando. Sabe o que eu tô falando aí, Mas tá? pra ser médico hoje, o que você tem que ter mais? Técnica ou empatia? Assim, eu acredito que pouco dos dois, mas eu acho que mais empatia, porque assim, a parte para médico que faz procedimentos, cirurgia ou faz a parte estética, alguma coisa assim, eu acho que tem que ter os dois, igual. Tem que, às vezes, até um pouquinho mais da técnica e a empatia, se não tiver tanto, acho que é necessário também, tem que ir aumentando. Mas para médico que atende, igual eu estava atendendo, em posto de saúde, às vezes até pronto-socorro, né? é diferente. Médico tem consultório, é diferente. Por quê? Porque você, assim como o empreendedor tem que conquistar o cliente, tem que vender o produto, você tem que, nem pensando na parte financeira, mas você tem que mostrar para o paciente como que você vai ajudar ele, da forma que você vai ajudar. Porque hoje em dia, com a internet, antigamente, tinha muito paciente que era bem leigo, que chegava, o médico falava, era lei total. Era lei. Então, assim, hoje em dia não. Hoje em dia, assim, se você não tiver empatia, você não criar uma boa relação médico-paciente, você não criar essa relação, acaba que o paciente não vai aderir ao tratamento. Então, assim, você vai falar, vai entrar no ouvido. Ele vai jogar no Google e vai ver que é outra coisa. Isso, tá errado, exato. Isso, exato. Então, assim, é algo que eu acho que é essencial. O essencial é você criar uma boa relação médico-paciente. Agora, assim, sem a técnica também, você acaba que, assim... Você é só mais um. Isso, só mais um. Exato, você é só mais um. Porque, assim, hoje em dia, o que eu percebo, assim, no ambiente de trabalho, na medicina, que é assim, o médico, ele, assim... O que eu vejo? A questão é, assim, além que eu percebi que a classe médica, eu acho uma classe, assim, desunida em alguns aspectos e unida em outros. Por quê? Porque, assim, hoje em dia, uma coisa que está crescendo muito é a parte da judicialização da medicina. Então, assim, uma das áreas de direito que mais está crescendo é a parte de direito médico. É a parte que mais está crescendo. Então, o processo, tudo que está acontecendo é processar médico. Responsabilidade. Isso. E aí, assim, em rede social, você vê, é um médico falando mal do outro. Aí vai. E assim, por isso que eu falo que é uma classe unida e ao mesmo tempo acho que desunida em alguns aspectos.
Mas assim, acho que do assunto assim entre técnica e empatia, acho que tem que ser igual aos dois, e para as áreas mais práticas tem que ter, acho que um pouco mais de técnica, porque vai ser isso que vai te diferenciar, acho que dos Eu ia outros falar sobre o profissionais. olhar clínico, que a pessoa sabe a técnica. Eu vi até um corte esses dias Sim. de um professor falando que ele chegou, tava no internato também, e entrou um cara normal. Aí ele falou assim, vou te atender, senta aqui. O supervisor dele olhou, não, você vai ser internado agora. Começou a fazer os exames, a pessoa tava tendo parada cardíaca e ninguém percebeu, igual você contou. Sim. Isso é um olhar clínico, Sim, né? Porque sim. o cara tem tanto contato com tanto cliente que pequena coisa faz modificar e saber o que tá... Sim, isso. É ter a malandragem que a gente fala, né? Porque assim, mas isso é uma coisa que você pega com a prática. Com a né? Uma prática, coisa que você pega atendendo os pacientes, tá atendendo, porque assim, na medicina, diferente das áreas exatas, das áreas de ciências exatas, a medicina é uma área que assim, o sempre e o nunca não existem na medicina. Então assim, algo que assim... na dengue, em tal doença, você faz isso e isso não acontece. Uma hora você vai pegar um paciente que vai acontecer essa coisa nessa doença. Então, assim, na medicina não existe nunca nem o sempre. Então, assim, tem que estar atento. Igual você falou, tem que estar sempre atento, tem que ter esse olhar clínico para dar o melhor suporte para o paciente. Pra gente, porque assim, uma coisa assim que às vezes que algumas coisas outras passam batidos, qualquer um está sujeito a isso, assim, que as cargas de horário de trabalho às vezes são extensas, muito pesadas. querendo ou não, assim, para você ganhar um dinheiro a mais, uma renda extra, você tem que dar mais horas de plantão, então às vezes você está dando um plantão de 24, 36 horas, e aí uma coisa ou outra passa batido, só que eu acho que assim, o que a gente não pode deixar, que eu acho que é o maior desafio do médico, é mesmo cansado, não deixar passar as coisas essenciais, né? Num caso que pode mudar a vida do paciente. Mas assim, isso falando mais na questão assim de urgência e emergência. Assim, na parte que eu tô, que é na parte assim de consultório médico, que eu costumo pegar bastante lá? Eu costumo assim mais pegar... eu acompanho o paciente, diferente do que a gente está falando assim, mais de urgência e emergência, eu costumo acompanhar o paciente. Então, assim, ele vem comigo, aí ele pede exame. É uma cidade pequena, então você cria até uma intimidade com o cliente. Isso, né? O cliente cria um bom... paciente. mas hoje é assim, hoje esse é o termo que eles usam. Hoje a maioria dos protocolos para de falar o paciente e se tratar como cliente, até no SUS, tá? E aí lá a gente faz esse acompanhamento, tudo, e aí assim, eu acho que seria uma coisa que eu vim aqui também querendo falar um pouco assim também, questão de rotina, assim, de algumas doenças, assim, pro pessoal também, para vocês conhecerem mais, assim, também, né, da questão, assim, do que eu pego no meu dia a dia, tá? Acho que é uma coisa que essas informações, acho que às vezes pode ajudar algumas pessoas, assim. Mas antes disso, apresentar um patrocinador novo. Isso. Que, inclusive, amigos seus, né? Que sai junto e tudo mais. Isso. Norigô. O doutor pode falar com propriedade que a cliente deles apresentou pra gente hoje. A gente se encantou que a gente tinha os nossos preferidos aqui. E acabamos de ter um novo preferido. Não é porque é patrocinador, mas vamos falar a verdade. É muito bom. Muito bom. Até abrir pra vocês verem. Acho que o doutor consegue mostrar mais. Mostra pra aquela câmera aí, doutor, que tá mais perto. Aqui, acho que esse aqui vai estar melhor. Olha o tamanho do temaki. Pessoal novo aqui em Rio Preto. Serão, pode levantar mais, 2 unidades. E pelo que o Dr. Vitor tava falando, são 2 no Brasil só que funciona com drive, né, doutor? Isso, são as únicas unidades do país aqui para ter funcionamento como japonês, e o drive também, se por acaso não quiser descer na unidade para comer, tem também delivery, tem como você passar, igual McDonald's, igual outros lugares incrível, assim cara. também. Cara, é muito prêmio. É muito prêmio. Sim. Os caras entregam Até a qualidade. embalagem dos caras aqui é fantástica. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus. É um diferencial, né? É um diferencial. Além da qualidade, é um diferencial. Eles estão abrindo, então, agora são 2 unidades em Rio Preto, certo? Uma perto de Rio Preto Shopping e outra nos Damas, agora, que é uma unidade nova. Inauguração dia 12. Isso, top demais. Isso. A do Rio Preto Shopping já tá funcionando e a dos Damas vai abrir o dia 12, né? Dia 12 já abrir começa. dia 12 já começa já. Mas pra você que não acompanha a gente no Insta, acompanhe, que a gente vai mostrar tudo pra vocês lá, o cardápio. Vamos estar visitando essa semana lá, mostrar tudo pra vocês certinho em primeira mão. E você vai conseguir pedir direto na sua casa, ou ir no drive, ou sentar pra comer na hora lá, beleza? Antes de você começar a falar, acho que uma coisa que me pega muito, que eu acho que é a maior discussão que a gente tem aqui. Você passou um tempo nos Estados Unidos e você mora atualmente no Brasil.
Não dá pra reclamar muito do Brasil, porque muita gente fala, nossa, é um lugar bom pra morar, tem imposto, poder de compra, tá bom, beleza. Mas a questão de saúde não dá pra reclamar entre Brasil e Estados Unidos. Mas eu queria o teu olhar sobre o SUS. Assim, o SUS, cara, o que eu vejo? Na teoria, é um sistema perfeito. Na teoria. Na teoria é algo assim que, se tivesse assim 100% igual à teoria, seria algo assim que, Fantástico. nossa, muita gente não ia usar plano de saúde. Primeiro mundo. Primeiro mundo, porque assim, a teoria é lindo, assim, questão de recursos, questão de fluxo de atendimentos, tudo. Só que assim, por N motivos, questão assim, não vou nem entrar no mérito assim, mas questão assim de muitas coisas não são feitas direito, questão de uns estados têm mais verba que outros, então Brasil. uns estados é diferente, então assim, por conta disso, acaba que o que eu vejo do SUS lá, cara, a parte que a gente faz, eu atuo como coordenador do SUS, da atenção primária, que a gente divide o SUS em várias partes, em atenção primária, secundária e terciária, tá? Primária é UBS, UPA já entra assim como até uma parte de secundária que tem mais tecnologias, e terciária é o hospital. Então, assim, o que eu vejo do SUS é o seguinte, o cliente, né, o paciente, ele entra nas unidades, consegue esse contato inicial, então todo mundo consegue esse contato inicial fácil. Tem muitas medicações até caras que tem disponível de graça no SUS, muitas medicações boas, até para hipertensão e diabetes, quase todas têm disponível no SUS de graça. Então, assim, bem bom. Só que, assim, o que peca é a questão das demoras para você passar com os especialistas. Então, por exemplo, você passa, que nem o paciente lá passar comigo, lá em Mirassol, é algo assim que é rápido. Ele marca, às vezes no mesmo dia tá passando em consulta, na outra semana tá passando em consulta. Legal. Aí, assim, exame, por exemplo, exame de sangue faz rápido, raio-x também faz rápido, ultrassom demora um pouquinho mais, um mês e pouco, mas está fazendo. Agora sim, questão de internação, vagas em hospitais públicos, vagas de pacientes graves em hospitais públicos, você passar, por exemplo, porque qual que é a teoria do SUS? Você resolver 80% de todos os casos na UBS. E assim, isso eu trabalhando hoje em dia eu percebo que é verdade. Só que assim, não é também sempre que acontece daí de resolver os 80%, porque assim, tem que estar todo mundo na mesma página, todo mundo seguindo os mesmos protocolos, as mesmas... Mesma sintonia. Porque cada doença tem um protocolo, então assim, não é o tratamento da nossa cabeça, a gente aprende os protocolos, então cada doença é algo que a gente sempre segue certinho. Sim. E aí assim... às vezes não segue, um outro profissional não segue da mesma forma e aí gera um atraso, mas enfim, porque eu falei, na teoria, eu sou fã do SUS, trabalho no SUS, sou fã do SUS e vou trabalhar por bastante tempo aí, mas eu acho que o que peca mais é essa questão da demora, nos encaminhamentos, questão da demora de exames complexos, de casos mais complexos e assim, mas muita coisa está mudando, muita coisa legal, tá? Até mesmo questão de casos de câncer, Mirassol ali, com a parceria com São José do Rio Preto, criou um ambulatório de diagnóstico precoce. Que aí são pacientes, por exemplo, que você tem uma suspeita de câncer, você não precisa, você tiver uma suspeita já de acordo com o exame, sinais clínicos, assim, alguns sintomas, já consegue mandar o paciente direto para esse ambulatório e não precisa ficar nessas filas esperando. Então, várias coisas legais surgindo. E como você comentou, o maior problema hoje do SUS seria a questão da demora. Como você acha que poderia ser resolvido isso? Claro que não é do dia para a noite que se é resolvido um problema desse, que é um problema em teor nacional. Mas como você acha que poderia ser resolvido, vamos dizer, em curto tempo, em curto prazo, o problema do SUS, o maior problema que é a demora? Sim. Assim, o que eu acho que poderia ser mais de curto prazo é questão de treinamento. Questão de treinamento, assim, de profissionais que trabalham no SUS. Por quê? Como eu falei, de estar todo mundo na mesma página, falando a mesma língua, tá? Por quê? O que eu vejo na minha prática são, às vezes, assim, por exemplo... porque os pacientes também são difíceis, assim, é difícil você lidar com um paciente que às vezes chega assim, tá com 300 problemas e aí ele não confia em você para resolver, por isso que é importante a relação médico-paciente também. Então, assim, ele não confia em você e aí ele quer assim, ó, eu chego lá, eu quero ir pro cardiologista porque eu tô com batedeira, eu quero ir pro otorrino porque eu tô com dor no ouvido.
E assim, sendo tudo você consegue resolver lá. Eu falo assim, eu quero ir pro neurologista porque eu tô com uma dor de cabeça. E você vai ver, é uma dor de cabeça por tensão muscular. Assim. Então, tipo assim, e aí, às vezes, as filas de encaminhamento estão muito grandes e aí você vai ver. Em Mirassol, a gente faz um trabalho lá muito legal lá em Mirassol, que que algumas cidades estão aderindo e assim, tá melhorando demais o tempo de espera. É a questão do matriciamento. O que é o matriciamento? É você ter uma equipe da atenção mais especializada para te ajudar em questão do que encaminha, o que não encaminha, o que você resolve ali, o que você encaminha. E aí, além disso, tem uma médica que fica na parte da pegar essas guias de encaminhamento. Porque como é que funciona? O paciente não chega lá, quero passar o cardiologista e bota ele na fila. Ele passa com você. E aí você faz uma guia de encaminhamento. E essa guia... chama isso? Não, já vou... assim, a anamnese... mas é meio assim, você coloca assim. Mas assim, a anamnese é a conversa que a gente faz com o paciente, a gente anota. É uma parte que a gente coloca na historinha, tudo. Aí tem várias partes da consulta. Mas assim, dos encaminhamentos, tem uma médica que fica responsável por isso. Então, o que ela faz? Ela vê os encaminhamentos necessários e os desnecessários. Então, os desnecessários, por exemplo, paciente que não tinha indicação, tipo esse paciente que chegou lá assim, tô com batedeira, vou pro cardio. Aí o médico encaminha pro cardio, não examina o paciente. Então, assim, esse encaminhamento, ela entra em contato com o médico que fez o encaminhamento e fala assim, eu acho que ele não tem necessidade de ir, avalia ele de novo, porque eu acho que é algo que dá para ser resolvido aqui, não precisa passar adiante. Então, assim, foi o que eu falei, a gente fazendo isso, entra todo mundo na mesma página e aí, assim, nossa, porque você começa fazendo isso. Então, de 10, você limpar ficar... Sim. Agora, você imagina você fazer isso todo dia. Sim. Então, assim, o tanto que já muda no basicamente futuro. Seria essa questão de terceirização, que é o que causa essa longa demora, que seria passar de um médico para outro, sendo que muitas vezes já poderia ser resolvido ali primeiramente no clínico. Isso, exatamente, também. Assim, tem muitas soluções, assim, poderia ficar a noite toda aqui conversando, mas assim, eu acho que eu vejo, assim, da minha prática lá, é mais essa parte. Certo. Parte de recursos... São Paulo, o SUS é muito bom, cara. O SUS eu vejo tendo pacientes do SUS de outros lugares, São Paulo, o SUS é muito bom. O SUS, assim, é uma parte que, questão de recursos, não deixa faltar quase nada, tá? Parte de recursos de medicação também, tudo. Agora, em outros lugares é mais difícil, tá? Minas, aqui perto, falta um monte de medicação que aqui tem, assim, de sobra, vence tudo, e Minas falta um monte, entendeu? Então, assim, essa parte é mais... mas é um pouco melhor. Isso, sim. Doutor, o processo de formação. Muitas pessoas falam 10 anos, não sei se chega a tudo isso, passa um pouco e tudo mais. Vamos falar de classe. Para uma pessoa com uma condição menor e para uma pessoa já com uma família com condição e tudo mais. É ao mesmo tempo? Uma pessoa tem um recurso melhor? Como que funciona esse processo de formação para a medicina? De formação, tá. Assim, questão do recurso é mais assim, como eu vou dizer... faculdade de medicina particular é caro. Então, assim, tá cada vez mais caro. Sim. Então, assim... Quanto custa uma faculdade mediana hoje no Brasil? Hoje, acredito que, assim, uma faculdade mediana particular tá em torno, assim, de uns 10 mil reais a mensalidade. Assim, na minha época... Isso. Na minha época, quando eu comecei a fazer, eu fiz faculdade particular. Na minha época, quando eu comecei a fazer, eu pagava R$6.500 de mensalidade. A mesma faculdade que eu fiz na época. Hoje, quem está entrando hoje é de 10 a 11 mil reais a mensalidade. Caramba. Isso que vai ter no reajuste anual. Fora os reajustes anuais que vão ter. Mas o salário também aumenta ou... Não. Não. Aí, isso daí, assim... infelizmente aqui na nossa região, Rio Preto não, mas assim, nas regiões vizinhas está acontecendo uma coisa que a gente chama, que é a terceirização da medicina. Que está acontecendo? Empresas fazem, passam um valor, elas vão assumir um plantão, certo? Elas assumem a responsabilidade de botar médico para dar plantão. Então, assim, ultimamente tem caído o preço do plantão nas regiões vizinhas de alguns lugares, tá? Porque essas empresas elas recebem um plantão cheio da prefeitura e aí, como ela está intermediando o serviço, tá fazendo essa terceirização, ela repassa menos para o médico. Brasil.
Sim, então assim... Brasil. Então, assim, as prefeituras não mudou o salário. A questão direto com a prefeitura não mudou e algumas até estão aumentando, tá? Mas, assim, para médico recém-formado, querendo ou não, pega o que tem, a gente acaba que, assim, eu mesmo peguei, apesar de estar precisando, peguei um plantão que tinha. Então, eu sabia que eu estava recebendo mal pelo plantão, que eu estava recebendo pouco, mas era o que tinha aqui na região. Sim. E aí, assim, hoje em dia muita gente... Porque, assim, é uma briga muito grande, assim, questão de... Pô, pega, não pega esse plantão, porque se não pegar, ninguém pegar, eles vão começar a pagar mais. E aí... É a lei da oferta e procura, Isso, é uma briga, entendeu? Só que, assim, sempre tem alguém que precisa, entendeu? Sim. Então, por isso que eu acho que é difícil ter essa mudança. Mas, questão de salário na medicina, o que tá ajudando bastante, que dá dinheiro hoje em dia na medicina, assim, que é um dinheiro, não vou dizer mais fácil, assim, mas o que paga mais é você fazer procedimento. Sim. Então, na medicina, você, hoje em dia, é procedimento. Você tem que fazer algum procedimento para você elevar sua renda. Então, sem procedimento, assim, muitas horas de trabalho. Você tem que, assim, se matar de trabalhar para só com consultas, plantão em hospital, você, tipo, fazer uma renda que, às vezes, uma pessoa faz com uma semana de procedimento e você Sim. faz em um mês. Então, assim, por isso que aumentou a procura hoje em dia, dermatologia, cursos, aumentou bastante essa procura de procedimentos, toda na parte geral de procedimentos, né? E voltando àquela que a gente cortou você para falar do patrocinador, que você queria comentar sobre os casos recentes, até que você falou do pessoal que está assistindo. Pra conscientizar o pessoal também. Né? Sim. Primeiro, acho que acho que não tem assunto melhor para falar agora do que a questão do surto de dengue. A gente está numa epidemia de dengue agora aqui muito, muito grande, tá? Estima-se que vai ser a maior da história agora aqui em São José do Rio Preto. Até a semana passada, São José do Rio Preto estava no topo do Brasil de casos de dengue. Então, assim, é uma epidemia muito grande. Nós três pegamos aqui, né? Sim. Então, assim, para quem não sabe, dengue é uma doença que é transmitida pelo Aedes aegypti, pelo mosquito, tá? A gente tem 4 tipos de vírus da dengue. Tem o dengue 1, 2, 3 e 4, tá? 1, 2 e 4 rodava no Brasil já, começou a rodar o 3 agora, que é um vírus mais do exterior. Tá? Então, por isso que às vezes bastante gente nova tá pegando. Então, assim, o vírus ele entra e se aloja principalmente onde a gente tem sintoma. Então, onde que ele se aloja esse vírus? Aloja principalmente nos músculos, no cérebro, por isso que dá bastante dor de cabeça, na cabeça, no músculo aqui dos olhos, mas principalmente essa parte muscular. E aí, é uma doença geralmente que dura de 2 a 7 dias, geralmente os sintomas são autolimitados, tá? E aí, a gente geralmente passa por esses 7 dias de doença. E aí, o pior é nos últimos 2, 3 dias. Por quê? Porque os sintomas, eles aumentam e corre o risco de ter essa dengue hemorrágica nos últimos dias. Por quê? Porque é quando o corpo começa a combater o vírus. Então, no começo, o vírus está só se proliferando. Então, assim, não está tendo resposta imune. Então, abaixa a plaqueta e ele se gruda nas plaquetas e destrói as plaquetas. E aí, abaixa e quando o corpo começa a combater, é quando a gente chama de fase crítica da dengue, que é dos 5 aos 7 dias. E aí, nessa fase crítica, por que chama fase crítica? Porque o paciente tem 2 opções. Ou ele vai recuperar e vai melhorar, vai ficar bem, assim como todos vocês ficaram aqui, né? Mas assim, ou vai acontecer isso, ou ele vai piorar. Aí começa a aumentar o risco de dengue hemorrágica. E dengue hemorrágica sempre aumenta o risco a partir da segunda dengue, vez que você pega dengue. Então, assim, toda vez que você pega dengue, você cria imunidade para sempre. Então, por exemplo, se você for picado a vida inteira pelo mosquito que transmite o dengue 1, que é o vírus 1 da dengue, você não vai adoecer mais. Se adoecer uma vez, não adoece mais. Eu viro um dengue. E aí você não adoece mais. E aí você pode pegar, então, 4 vezes dengue na vida, tá? E assim, com esses casos de dengue, assim, o que é importante fazer? O que é importante a gente ter de cuidado, assim, né, com a dengue? O mais importante, lógico, repelente. Tirar a água parada da casa, né, não deixar a água parada para o mosquito. Às vezes, assim, até mesmo foi os fiscais em casa, esse tempo atrás, aí num cantinho, num bueiro que eles abriram, um ralo, tinha um criadouro. Então, assim, às vezes a gente nem percebe, mas assim, isso. E assim, o mais importante também, que é uma coisa que eu explico os pacientes no consultório e eles, assim, sempre ficam surpresos, assim, é a questão que o mais importante é passar repelente em quem está com dengue. Por quê?
Porque quem está com dengue, se você não passar repelente, você for picado por um mosquito saudável, esse mosquito saudável vai transmitir dengue. Pega o vírus. Isso, exato. Aí vai transmitir dengue. Então, uma medida muito importante é passar dengue em todos em casa, se tiver alguém com dengue, passar o repelente também em quem tá com dengue. Porque quem tá com dengue, se picar 10 mosquitos saudáveis, os 10 vai começar a transmitir dengue. Então, aí aumenta a cadeia de transmissão. Mas então, todo mosquito é propício a ter a dengue, a ter o vírus em si? Ou tem que ser da Aedes aegypti? Não, geralmente na nossa região aqui é o Aedes aegypti, mas assim, o que transmite a dengue é a fêmea do Aedes aegypti. Assim, geralmente a fêmea pica ali no meio do dia, mas assim, questão entre 10 e 3 da tarde. À noite não tem risco não, de pegar não. Tá dormindo. Sim. É o descanso. Sim, porque nos outros horários, mais assim, do meio do dia pro final... eu falei, entre 10 e 2 da tarde aí é o horário que chega cansado do trabalho, depois tem que fazer uma janta, ela vai picar os outros. Sim, mas assim, é mais... Agora, os outros horários é o macho que pica. À noite, de manhãzinha, de madrugada, é mais o macho que pica. E o macho não costuma transmitir, quem transmite é a fêmea. E dengue, assim... É hidratação, o segredo da dengue é hidratar. E o que eu vejo, assim, muita gente que eu vejo, assim, na prática, assim, dengue, gente que piora, que às vezes interna de dengue, são pacientes que a gente chama de tigrão na medicina, né? Os tigrão, né? Isso, exato. É assim, hoje em dia, ainda bem que é mais o pessoal mais idoso, tudo que... porque o pessoal, essa geração mais jovem que tá vindo, assim, acredito nossa geração, a gente é, querendo ou não, um pouquinho mais cuidadoso com a saúde, né? Mas, assim, quem piora da dengue, a maioria dos pacientes é quem, às vezes, ou faz esforço físico quando tem que fazer repouso, ou, às vezes, não hidrata da forma correta, ou se recusa quer continuar trabalhando, tudo, porque dengue, assim, dengue, se não hidratar, é bem grave. Não é brincadeira. Isso, então, acho que é uma doença ali que... E nossa região que é muito quente, a pessoa tem obrigação de beber água. Chuva agora também. Com chuva aumenta ainda mais a proliferação. Essa semana eu tava até conversando com meu pai e aí a gente entrou numa discussão. Ele é um cara que ele é muito sistemático. O pai dele era farmacêutico e tudo mais, aí ele se acha médico. Uhum. Desde os meus 14 anos, eu nunca tomei remédio. Meu corpo já criou todas as imunidades. Eu tenho o áudio aqui, se tiver dúvida, eu te mostro. Não, eu acredito, Você ouviu? Eu ouvi. Meu corpo já criou tudo, eu não fico doente. O que ele falou? Faz 20 anos que eu não tenho uma dor de cabeça. Eu tenho o áudio, se alguém duvidar, eu mostro o áudio. Sem cabeça. Faz 20 anos que eu não tenho uma dor de cabeça, não sei o quê. É verdade isso? É aconselhável não tomar nenhum remédio? É aconselhável você deixar teu corpo criar? O corpo realmente cria defesas? Como que... Assim, por exemplo, vou usar o exemplo da dengue, que a gente estava falando agora, que nem... Na dengue, geralmente vírus no geral, tirando assim, HIV, alguns vírus são diferentes, vírus no geral, gripe, dengue, vírus no geral, a gente usa alguns remédios que não são obrigatórios, que são remédios que a gente chama de sintomáticos, que esses remédios são para quê? Para não ter febre, para não ter dor no corpo. Então, assim, esses remédios é mais para isso. A dengue é uma doença autolimitada, então é uma doença que, assim, sua imunidade vai te curar sozinho. Uhum. Então, os sintomas é para quê? Para você não ficar, 7 dias sofrendo. Com 40 graus de febre 7 dias, você ficar 7 dias com dor no corpo. Agora, sim, tem certas doenças que precisam de remédio, que nem doenças bacterianas, por exemplo, uma amidalite ou uma sinusite aguda bacteriana. Se não tomar um antibiótico, você pode ter complicações da doença. Sim. Existe a possibilidade de uma doença bacteriana você curar sozinho. Existe a possibilidade, só que tem alguns sinais que você tem que usar o antibiótico. Tanto é que uma coisa assim que a Sociedade Mundial de Médicos está tentando combater é o uso indiscriminado de antibióticos, que é uma coisa que eu pego muito no consultório, muito mesmo, que é assim, o paciente tem uma dorzinha de garganta, vai lá por conta, toma amoxicilina. Aí assim, quando realmente adoecer, a amoxicilina não vai mais fazer efeito para ele, então ele vai precisar do antibiótico mais forte. Então assim, esse é um dos grandes combates hoje em dia da sociedade de medicina do mundo, assim, é o uso indiscriminado de antibióticos. Tanto é que assim, já existe hoje em dia uma bactéria que não pega nenhum antibiótico. Uma bactéria assim que assim, é raro, é mais em ambiente hospitalar, e assim, mas que nenhum antibiótico mata. Então assim, esse é o perigo de uso indiscriminado de antibiótico, tá?
Pode falar, você falou alguma coisa? Não, o João da Ah, Manca tá. Moindeiro já teve. Sim, é difícil, né? Sim. Mas assim, tem certas doenças, assim, uma coisa que foi bom que você falou de remédio, de se precisa ou não, porque assim, uma coisa que eu tenho muita dificuldade lá, até aproveitar para falar um pouco também, é hipertensão e diabetes, tá? Hipertensão é pressão alta e diabetes, tá? Que assim, são doenças que são silenciosas, não dão sintomas. Então essas doenças são mais difíceis do paciente tratar. Porque assim, não dá sintoma, então assim, o paciente não toma remédio, às vezes para de tomar o remédio sem poder parar, né? Então assim, para por conta. E aí assim, são doenças que trazem muitas complicações. Então assim, a pressão geralmente tem vários mecanismos, assim, mas eu acho que é mais interessante a gente falar aqui dos fatores de risco, que o paciente pode evitar para não ter pressão alta, tá? Qual que são os fatores de risco para pressão? Pressão e diabetes geralmente andam juntos, são os mesmos fatores de risco, tá? Certo. Quais são eles, tá? Sedentarismo, que é uma coisa que assim, hoje em dia está cada vez mais frequente, sedentarismo, o fato de não fazer uma atividade física, de ficar Era muito digital, tempo. né? Isso, exato. É uma coisa que está muito presente, é difícil mudar, Sim. bem difícil. Sobrepeso e obesidade, que a gente está com uma epidemia muito grande no mundo, tá? Por causa, assim, de alimentos fast food, de industrializados, isso. E é uma coisa, assim, que eu tento conscientizar meus pacientes, assim, lógico, o paciente não precisa deixar de viver também, eu não falo para nenhum paciente assim, pô, você vai comer só salada, só legume, só verdura agora, não é isso que eu falo, mas assim, tem muito exagero, questão de obesidade, questão de colesterol alto, questão dos alimentos também, na mesma pauta desses alimentos, tá? Fumar é algo assim que hoje em dia a gente vive uma epidemia de cigarro eletrônico, É isso que eu tô tocando nesse de assunto. Ele Sim. realmente eu acho que é 100 vezes que falam, né? 100 vezes mais prejudicial do que um cigarro normal, um cigarro comum. Sim, porque assim, mas isso é por causa da concentração de nicotina, tá? Assim, lógico, tá sendo achado em alguns estudos metais pesados no pulmão de quem fuma cigarro eletrônico, assim, por conta das químicas, tudo, mas assim, o principal é a quantidade de nicotina, tá? E hoje em dia tem uma doença que chama EVALI, que é uma doença que é do cigarro eletrônico, que é uma doença que causa uma destruição muito grande, começa a destruir as fibras de colágeno do pulmão, e aí no pulmão a gente tem como se fosse vários saquinhos, e aí assim, que são os alvéolos que a gente fala. Isso. Então assim, tem a traqueia e os brônquios, e aí começa a descer, e aí a gente forma os brônquios, bronquíolos respiratórios, e aí os alvéolos, que é tipo assim, microscópico. As ramificações. Isso, que é microscópico, é bem assim. E aí a gente começa a ter destruição. E aí o pulmão ele começa a acumular um líquido inflamatório, começa a perder função. Então assim, e é uma doença que eu percebo assim, até que sai nos estudos. Geralmente, o mais prejudicial são pacientes jovens fumar. Porque jovens, assim, antes dos 20 anos, que até os 20 anos o corpo, muitas coisas ainda está em formação, ainda tem esse desenvolvimento. Então, nessa fase, assim, parte de colágeno, dessas coisas, tudo que é o que afeta do cigarro eletrônico no pulmão, tá tudo em formação ainda. Então, tá tudo querendo ou não, tá funcionando 100% ali. Com o cigarro eletrônico, isso assim, destrói. Isso assim. E o grau de dependência é muito grande, porque é um negócio que é gostoso, você fuma onde você quiser, não fica cheiro. É prático. Que é a exato. geração hoje todo mundo gosta. Sim. Então é algo que é difícil, é um desafio muito grande. Bem grande, é um desafio grande isso daí. Agora sim, nosso mestre esteve aqui faz uns 2, 3 episódios, o famoso Klebin, e a gente comentou sobre esteroides, a famosa bomba. E aí, quando alguém fala, não faz mal se um médico acompanhar, se um médico... Como que é isso? É mito? É pro pessoal usar mesmo e coloca o médico ali como um Deus Senhor da pátria? Assume a responsabilidade. Ou faz mal, não faz mal? Como que funciona? Primeiro, o Victor natural, tá? Pô, você colocou numa saia justa aqui. Agora tá uma pauta complicada. Assim... Pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, tá? Para fins estéticos, o médico é proibido de passar hormônio para fins estéticos, tá? Então, assim, a gente tem algumas indicações, só que assim, eu não vou falar o que é certo e o que é errado. Eu vou falar o que eu pego na prática, tá? O que eu acho que muitos médicos, eu acho que também acaba que pegam na prática também, tá?
Independente se você vai passar ou não, tem paciente que vai usar. Sim. Então, assim, o que eu acho que o médico tem que fazer é, se o paciente for usar, lógico, orientar dos riscos, tudo do uso, tá? Que aumenta risco cardiovascular de infarto, por aumentar a testosterona, aumentar receptor de colesterol, também aumentar o colesterol, aumenta o risco, aumenta vários problemas, tá? Aumenta a pressão arterial, mas assim, eu acho que isso de usar aqui, que é uma área que está crescendo muito na medicina, é a área de medicina do esporte. A medicina do esporte é a área de nutrologia, tá? Então, assim, até mesmo eu acompanhava com um nutrólogo e, assim, que inclusive até amigo meu, ele me mostrou alguns estudos e a gente leu também juntos os estudos, assim, que questão de efeitos colaterais, que uma das principais queixas que os pacientes, assim, referem pra gente questão assim, pô, meu eixo vai voltar ao normal, eu vou parar de produzir hormônio naturalmente se eu usar testosterona, se eu usar anabolizante, e assim, essas porcentagens chegam a menos de 1%, paciente que não volta, que usa, só que aí por isso que se fala do acompanhamento com o médico. Por quê? Porque o médico, se ele acompanhar, o que acontece? Mesmo que hoje em dia seja proibido para fins estéticos, que se o médico acompanhar, ele vai fazer o quê? Ele vai saber a melhor forma de voltar o eixo do paciente ao normal. Ele vai saber a melhor forma do paciente não ter também colaterais e não voltar ao eixo normal. Lógico, tem pacientes, até mesmo peguei um paciente que chegou lá com um texto de 200, paciente de 45 anos, paciente não é velho, e esse paciente é um paciente que vai fazer reposição de testosterona. Então, assim, vai fazer essa reposição, vai acompanhar com o médico, só que assim, sempre que for fazer, tem que estar sempre em dia com o quê? Tem que estar em dia com exames de coração, tem que estar em dia com exames de sangue, tem que estar com colesterol em dia e tem que estar fazendo esse acompanhamento aí, tá? Então tem que... Tchau, ele tem que estar fazendo esse acompanhamento. Sei. Mas assim, foi o que eu falei. Assim, você tem que orientar o paciente da melhor forma. Se o paciente, assim, você falando, expondo tudo os riscos e benefícios, ele quiser usar, mesmo que o médico não queira passar, pelo menos o que a gente tem que fazer? Orientar. Assina aqui, ó, avisei. Também, tem processo pra mim. Sim, mas assim, orientar a melhor forma, porque assim, nem sempre o médico vai conseguir curar, vai conseguir, assim, resolver alguma coisa ou prevenir alguma sequela, mas o que o médico tem que sempre fazer, é o quê? É dar essa segurança para o paciente, consolar sempre, né? Que faz parte até do juramento de Hipócrates, que é o pai da medicina. Então, assim, mostrar os riscos, né? Você vai tomar, mas você vai ficar impotente, você liga ou não? Sim. Os benefícios, malefícios, né? Impotente. Sim. Vamos para a reta final então, né? Sim, Já tá tarde, tem que descansar. Doutor, amanhã, que horas vai treinar amanhã? Amanhã é 6 horas, mas 7 horas eu já tô atendendo já. Fazer uma última pergunta pro doutor. Você falou se formou, vai que eu tenho uma boa também. Tem uma boa? Faz 2 anos que você se formou, 2023. Na verdade, eu tenho 2 perguntas. Vou começar por uma, depois eu vou Não, tem 3 para finalizar. Tá, vamos lá. Pergunta que não falta. Como foi a pandemia para você? Porque se você formou em 2023, você pegou a pandemia ali, provavelmente nos 2 últimos anos do internato. Né? Os 2 anos do internato você deve ter pego durante a pandemia. Sim. Como que foi? Você chegou a ter contato com a doença durante a faculdade em si, a prática ali no internato? Você passou por toda aquela crise, aquele caos dentro dos hospitais? Como que foi? Então, quando estourou, eu estava assim, meio que como se fosse em home office, eu estava tendo essas aulas online, né, porque a gente não estava indo presencial. E aí, assim, quando teve esse segundo boom, esse segundo estouro, segundo aumento de casos, aí eu estava no hospital, tava na linha de frente ali, só como a gente, assim, não tinha, querendo ou não, a gente estava lá como aprendiz ou como, assim, interno aprendendo, não foi algo que, assim, eles botaram a gente na linha de frente, mas, assim, a gente estava lá. A gente atendia paciente com Covid, intubei paciente com Covid. Então, assim, foi algo, assim, que foi difícil, porque, assim, o que acontece? Meio que o mundo parou para resolver o Covid. E, assim, no Brasil não foi diferente, nos hospitais não foi diferente. Então, a gente tinha nos hospitais
alas fechadas só para Covid. Então, assim, fecharam o estádio de futebol para fazer leite Sim. de Covid. Não foi Então, só assim, mídia, realmente aconteceu realmente, tudo. sim. tudo. Aconteceu e assim, e faltaram recursos. Tanto é que assim, só um exemplo, a gente usa algumas medicações para, por exemplo, entubar paciente. No Covid faltou medicação para entubar, a gente estava tendo que usar medicações de segunda linha para entubar, medicações que tinham muito mais efeitos colaterais, o paciente podia passar, às vezes até ter um risco cardiovascular maior com essas medicações de segunda linha, porque acabou, não tinha respirador, não tinha, então assim, a gente meio que fez acontecer com pouco, sabe? Com o que tinha, entendeu? Então foi algo assim, foi bem desesperador, mas assim, quando eu realmente formei, ainda tava nessa transição aí de fim de pandemia, de assim, pô, ainda tinha que usar máscara, tudo. Será que acabou mesmo? Será que vai voltar? Será que vai voltar? Mas assim, o Covid é uma doença que assim, chegou, teve esse surto, muita gente não era vacinada, e agora assim, o que virou o Covid? Uma gripe. Uma gripe, exato. Sim. Assim, eu acredito que não vai sair, vai ficar aí para sempre, Covid, acho que não vai sair, mas assim, não tem mais o potencial de gerar uma pandemia. Potencial mortífero que ela Isso, tinha. não tem mais potencial. Com Sim. todo mundo vacinado, que é o que a gente chama de imunidade de rebanho, né? Quando você vacina bastante gente, você cria essa imunidade de rebanho, então a doença, ela diminui a patogenicidade dela, né? A infectividade dela diminui, né? E realmente teve efeitos colaterais dessas vacinas e tudo mais assim, ou é mais tudo midiático? Porque a gente não sabe o que a gente acredita, né? Sim, Eu vou falar por mim, não é efeito colateral que eu tive. Pode ser que foi algo imediato. Eu não sou anti-vacina de jeito nenhum, eu até apaixonado por vacina, graças a Deus. Eu tomei a primeira dose, beleza, não tive efeito, não tive reação. Sim. Tomei a segunda dose, não vou lembrar de qual que é, se era Oxford, qual que era, mas tomei a segunda dose, e aí todo mundo falava, vai dar efeito, vai dar efeito. Não, dá nada não, tô aqui é pra isso. Tomei. Não senti nada durante o dia inteiro. Chegou a noite, eu fui dormir, cara, eu tive 40 graus de febre. Não, mas eu não falo desses efeitos, eu falo, pessoal, vai, esquecimento, não sei o quê. Pós isso. Sim. Só que eu falo assim, Sem gosto na boca. sim. Eu cheguei, igual eu falei, meu único efeito foi esse efeito imediato, que foi esse temperatura de 40 graus, que eu quase cheguei a convulsionar, porque, mano, eu tava numa temperatura que eu nunca cheguei a 40 graus. Nem com uma febre de dengue ou o que for. Sim. Assim, esse daí a gente chama de efeitos mais imediatos. A gente tem efeitos imediatos e efeitos tardios, tá? Imediato, geralmente as vacinas, a gente tem dois tipos, tá? A gente tem a vacina de proteínas de vírus, tá? Ou bactérias, e tem a vacina de patógenos atenuados. O que é isso daí? É o vírus ou a bactéria vivo, só que sem o potencial de gerar a doença, sem a patogenicidade. Sim. Então, assim, essas vacinas atenuadas são as que mais dão efeito colateral imediato, são as que mais dão febre e tudo, tanto é que agora da dengue, aqui dengue é vírus vivo atenuado. Então, assim, é uma vacina que, assim, dá mais reação. E a do Covid, a que é atenuado, assim, é a AstraZeneca, era uma das que era atenuado. A da Pfizer era proteína, então a da Pfizer geralmente dava menos reação. Isso. Aí, em termos, assim, dos efeitos a longo prazo, o que a gente considera como efeito adverso da vacinação? Qualquer evento que aconteça dentro de 30 dias da vacinação. Então, assim, o que aconteceu em 6 meses depois, como tem muita coisa na mídia falando isso daí, não tem como provar que é da vacina. Então, assim, inclusive seria até bom se eles conseguissem provar se foi mesmo ou não, para saber, para questão de segurança da vacina. Mas, assim, das vacinas do Covid, os efeitos colaterais que mais foram vistos foi questão de trombose, tá? Alguns pacientes tiveram trombose. Se eu não me engano, na AstraZeneca teve trombose, tá? Na AstraZeneca, aí tem também a questão da miocardite, também, que é como se fosse uma inflamação, no coração a gente tem vários tecidos, a gente tem o endocárdio, que é a parte de dentro, o pericárdio, que é a parte de fora, e tem o miocárdio, que é o músculo, que é o meio. Miocardite é quando inflama. Então, assim, teve reação de miocardite com algumas vacinas da Covid. Mas, assim, dos efeitos mais, assim, que teve essa proliferação na mídia foi mais questão de trombose. Isso daí foi o que mais bombou. Foi da questão da trombose com vacina, isso daí foi o que mais teve essa repercussão. E aí, assim, aí começou, infartei e foi da vacina do Covid. Aí veio começou político também, né? Fake news e tudo mais. Sim, mas eu acho que mais da miocardite e da trombose que teve esses efeitos colaterais, tanto é que gestante não pode tomar vacina de vírus atenuado, nenhum tipo de vacina, e geralmente para gestante a gente costuma fazer da Pfizer e fazia bastante a da Coronavac. A Coronavac é uma eficácia muito baixa, então assim, a gente acaba fazendo outros. Hoje em dia a gente usa bivalente, né, que é a mais
moderna, é a que mais tem Desenvolvida. potencial. Isso, a gente usa bivalente hoje Legal. em dia do Covid. Sai pra sua última pergunta? Eu queria fazer uma pergunta que é uma dúvida que eu sempre tive, da gente ouvir, a gente cresceu na igreja e tudo mais, a gente ouviu muita coisa, e tô de frente com o médico, eu quero perguntar isso. Como que é a fé de um médico? Ele acredita em milagre? Eu falo porque a gente ouve muita coisa, tipo assim, o doutor falou que eu não tinha cura, e Deus me curou e tudo mais assim. Como que é isso dentro do hospital? Não só a questão da fé, mas eu falo porque o teu psicológico deve ser uma coisa de doido. Porque você tem que aceitar a morte ali, você tem que conviver com muita coisa, você vai pra casa, não sei como que você faz pra dormir às vezes, de ver uma criança de 9 anos, igual você comentou. Então, acredita na fé? Como que é isso pra você? Sim, assim, eu sou católico, cresci na igreja católica, assim, eu tenho uma fé muito grande, assim, eu acho que sem fé na medicina, eu acho que é muito difícil lidar com algumas situações, porque assim, você tá de cara com a morte direto, assim, se você trabalha, por exemplo, igual eu tô trabalhando agora, você não tem muito contato, então assim, muitos médicos assim, cada um tem sua área, então assim, muitos médicos não tem tanto contato, mas quem trabalha com hospital, ou seja, qualquer médico que faça uma especialização vai passar por dentro do hospital, vai conviver com isso direto, e aí assim, querendo ou não, se você não tem uma fé, cara, você vê aquilo lá, você fala assim, e aí, já a minha hora chega. Qualquer momento vai chegar. Aí começa a ter ansiedade, começa a ter tudo. Mas, assim, uma coisa que eu acho, questão de milagres, assim, tem certas coisas que realmente não tem explicação. Tem certas coisas, assim, que vários relatos são reais. Tem pacientes, assim, que estão em câncer em estágio terminal, assim. Eu ainda, assim, eu já presenciei muitas curas, assim, mas não relacionadas a câncer, muitas curas de doença, assim, que o paciente estava mal e, assim... Pô, o paciente tava indo pra diálise, do nada o rim do cara começou a responder, começou a melhorar, sabe? Então, assim, isso... eu acredito que tem uma obra divina aí no meio também, mas uma coisa que é bem legal que a gente... Legal assim, legal e que a gente vê que tem um plano maior, porque assim, tanto é que vocês já ouviram falar da questão da melhora antes da morte? Vocês já ouviram falar melhora disso daí? repentina. Isso, assim, e assim, você só acredita vendo, porque Sim. assim, até tive uma paciente que eu fui fazer uma visita, porque na UBS, na parte do SUS, a gente tem um dia que é de visita domiciliar, que a gente vai na casa dos pacientes acamados, tudo. E aí eu fui numa paciente que assim, tava com uma doença, chama doença de Fournier, tá? É síndrome de Fournier, que é como se fosse uma úlcera que forma nos tecidos moles, então, ou seja, no glúteo, na parte genital, de ficar muito tempo sentado, geralmente paciente acamado, e assim, bactéria vai comendo tudo, vai entrando chega até o osso, então assim, bem grave, e essa mulher tava com febre, tava com uma infecção generalizada, que a gente chama de sepse, que é essa má perfusão dos tecidos. Aí a mulher levei ela para UBS, e aí da UBS eu encaminhei ela para UPA, porque geralmente o paciente grave vai para UBS e da UBS a gente encaminha, ou o paciente pode ir direto para UPA. Ela tava muito mal. Falei assim, essa mulher, eu pensei, pô, essa mulher não vai aguentar. Aí levei ela para UBS, eu fiz assim um soro com dipirona, que pro quadro dela, assim, porque ela tava com dor e eu não tinha muita medicação na UBS, eu fiz um soro com dipirona. Cara, essa mulher pareceu que, assim, tinha acabado de correr meia maratona e tava ali encontrando a família depois de 10 anos, cara. Uma melhora, assim, a mulher não conseguia nem abrir o olho, melhorou, ficou bem, eu falei, caramba, essa mulher acho que vai ter alta da UPA. Chegou na UPA, morreu no corredor da UPA. Caramba. Morreu no corredor lá, então, assim, certas coisas, assim, eu acho que sem fé, eu acho que as coisas são muito pesadas da medicina. Eu acho que a gente tem que... Eu acredito num plano superior. Eu acho que tudo tá dentro dos planos de Deus aí. Eu acho que a gente... Lógico, nós como médicos não gostamos de perder paciente. Mas assim, eu acho que tudo acontece no tempo dele. Eu acho que a gente tá aqui para tentar prolongar a vida, tá? Tentar fazer assim, não fazer o máximo, porque aí entra nos conceitos de eutanásia, de eutanásia, dessa parte aí, mas assim, tentar dar conforto. Foi geralmente o que a gente faz ali na medicina, é isso, é dar conforto pro paciente, dependente, mas isso de melhora antes da morte, repentina, é uma coisa que eu já não acreditava muito que era com todo mundo, mas assim, até você vivenciar até aquilo, né? vivenciar, e assim, é algo surreal, é bizarro, é algo surreal, muito marcante.
Muito bom. Fazendo minha última pergunta, então, pro doutor. Mas antes, pedir o pessoal em casa se inscrever, dar uma força pra gente. Vamos refrisar isso. Estamos num reinício de canal, né? Que Um é muito rebrand do importante. canal. Aham. Então dá uma força, se inscreva, tá? Segue o doutor nas redes sociais. Posta bastante coisa lá, é mais inativo? Como que é a rede social? Cara, pretendo postar mais, mas eu tô mais inativo agora, mas assim, hoje em dia, né, acho que com a internet aí, acho que é o ideal aí pra É alavancar difícil você ver qualquer alguém coisa. que posta um dia a dia de medicina, Sim. porque deve ser, é muito psicológico também, né? Não, é cara, corrido, né? nossa, Também é tem muita corrido. coisa que não dá pra postar também, Mas você né? imagina um É. médico postar tudo? Cara, deve ser muito foda se acompanhar. Muito Ou ele foda. trabalha, ele posta, é um dos dois, cara. Não, e tem a coisa de imagem do paciente, essas Sim, coisas assim, é. o conselho de medicina é bem rigoroso, rigoroso, quanto a isso. sim. Então, assim, mas assim, você postar você na sua rotina, você pode. Você só não pode postar assim, você postando, fazendo salvei procedimento uma e vida você, aqui. sim, mostra a Dá cara like. do paciente. Não dá. Tá com o tênis ainda ou não? Ó, eu fui infectado por a moda aí do beach tênis, Ah, né? Mas Migrou, assim, por causa do Virou Gourmetizou. benzinho, né, velho? Mas não, mas assim, mas eu pretendo voltar. Eu fiquei um tempo parado. Eu jogava pela faculdade. Inclusive, eu tinha Tanto que até trouxe até um troféu ali, né? Troféu ali, O cara é campeão, tá? Tem que respeitar. E aí, assim, esporte faculdade, cara, é uma coisa muito boa, porque é algo que, assim, além de você fazer amizade, você tá lá, é uma competitividade absurda. Você tá no jogo, você vê ali, você fala assim, nossa, não acredito Tô na que Copa do Mundo. esse cara vai ser, velho. Você vê os caras, assim, sujos de tinta, e os caras lá, e vai, é legal. Mas a parte de esporte é legal. Mas o tênis eu pretendo voltar. Faz um tempinho que eu não jogo, mas sinto saudades. Então, partindo para essa última pergunta, então. Bom, você, como você falou, é um médico novato, entre aspas, né? Que fez ali seus anos de medicina, é um clínico geral, formado há menos de 2 anos. Queria saber como que é lidar com essa pressão de salvar vidas e, ao mesmo tempo, se acostumar com essa nova rotina de um médico, essa rotina caótica que o médico tem. Tá. Assim, é uma pressão muito grande porque, assim, o que eu acho difícil, assim, que você vai aprendendo a lidar com o tempo é você desconectar, você saber separar as coisas, porque você pega uns plantões muito longos, você passa 12, 20, 24 horas no hospital, cara, você até esquece o que você vai fazer na sua casa. Você chega lá, só quer dormir, você fala assim, pô, o que eu tinha pra fazer? Só descansar. Mas, assim, no começo, eu não senti essa responsabilidade tanto, porque eu falei assim, pô, eu tinha medo só de não fazer, assim, fazer o básico bem feito para não fazer nenhuma cagada para eu, assim, questão de processo, tudo, e Sim. questão de dar a melhor assistência pro paciente. Mas, assim, conforme foi passando, a responsabilidade vai aumentando, eu acho que muda as prioridades da vida também. Sim. E uma coisa, assim, que eu acho que o médico, no geral, tem que aprender a fazer mesmo depois de um plantão de 24, 36 horas, você descansar e estudar. Sentar a bunda na cadeira e estudar. Porque é uma especialidade que, assim, a gente não acaba que, enquanto você não for o bambambam de cirurgia plástica, de cardiologia, enquanto você não for esse cara, você vai ter que ficar estudando. Faz parte da rotina. Então, assim, além dessa responsabilidade toda, você tem também a responsabilidade com os seus estudos, porque todo ano muda. Sim. Muitas coisas na medicina, assim. Tanto é que, assim, né? Não atualiza. Tem remédios, assim... Vou dar um exemplo. A gente estava falando de pressão alta. Vou dar um exemplo. Tem remédio de pressão alta que usava há 20 anos atrás, que hoje é a sétima opção. Então, assim, as coisas mudam. Então, assim, a cada 2, 3 anos sai diretriz nova, sai tratamento novo. Então, assim, o médico que não se atualiza, acaba que, assim, não tá dando a melhor assistência pro paciente, sendo que esse é o que eu não acho que é o objetivo de todo médico. Sim. É sempre estar dando o melhor pro paciente, cuidando da melhor forma do paciente. E até você sendo esse bambambam, você estando no topo, você tem que se manter atualizado, tem que manter ali estudando, senão é ultrapassado. Sim. E pegando o gancho da atualização, dá pra se automedicar com IA? IA, o que eu devo tomar? Tô com dor de cabeça. Ela vai lá e vai dar uma listinha. Segue a receita da IA ou... Cara, assim... Eu acho que muitas coisas certas, mas, assim... Muitas coisas eu acho que... Não sei, eu acho que com essa... Quanto a isso, eu acho que, assim... Porque o que acontece? Até teve um caso agora interessante
que minha noiva ela é médica também, ela tava trabalhando no postinho, e aí surgiu um caso diferente lá, e aí o médico passou pra ela, assim, o caso, não queria atender, não sei como é que rolou. Enfim, ela atendeu esse paciente. Aí o cara, simplesmente, o que ele fez? Ela fez a mesma coisa que ele fez. Ele botou os sintomas do que o paciente estava tendo na IA do Google, e aí saiu todos os possíveis diagnósticos, assim, e era cada coisa, assim, mirabolante, coisas assim, que acontece uma a cada 200 mil, e o cara, tipo assim, tinha uma hérnia e o cara... até um câncer terminal. Isso, exato, e aí, tipo assim, e aí, assim, o cara, assim, tava com uma hérnia de disco que tava comprimindo a coluna, e o cara tava, assim, tava sentindo fraqueza, tava formigando a perna, e aí o cara... Nossa senhora, enfim, mas assim, eu acho que sabendo pesquisar, eu acho que ajuda. Sim. Eu acho que pesquisando uma coisa muito vaga, eu acho que, assim, acaba que às vezes... Mas, assim, questão de automedicar, eu não recomendo automedicação, tá? Sim. Outra coisa, assim, que também... Que, assim, não querendo comprar briga com nenhum outro profissional, mas, assim, uma coisa, assim, que eu pego bastante no dia a dia é farmacêutico medicando o paciente, sabe? Meio que automedicando. Cara, farmacêutico sabe muita coisa de medicação. Só que, assim, o fato de automedicar, acaba que, assim, ele vai automedicar. Quem que vai cuidar do problema? Se der alguma coisa, a gente. Então, assim, é algo que, assim... Se for bem pesquisado, acho que agrega. Se for vago, acho que é algo... Tem até não vou citar nomes, mas aqui em Rio Preto é uma pessoa muito famosa. Sim, eu sei. Aí... Ele já sabe. Tô com tal coisa, vai no... Sim. Não é aconselhável. Não, assim, não é. Assim, do ponto de vista ético, por quê? Porque é a mesma coisa que da pauta que tá muito famosa na internet agora, assim, da pauta de profissional não médico fazer procedimento estético. Então, assim, esteticista, ou dentista fazer harmonização facial, então, assim, eu recebo e-mail toda semana. Questão de profissionais não médicos ser proibidos de fazer procedimentos. Sim. Só que, assim, foi o que eu falei, depende muito de várias coisas, assim. Eu acho que quanto a isso, eu acho que eu não sou radical a esse ponto, sabe? Eu acho que, assim, se a pessoa for uma pessoa bem capacitada, for uma pessoa, assim, que fez um curso e que comprove que fez um curso, que tem habilidade, eu acho que, assim, é válido fazer, mas, assim, questão de automedicação, assim, ou medicação por profissionais não médicos, assim, eu sou meio... Se o IA tiver um CRM ali, aí é válido. Bom, vamos pro Viso, hoje já fica até amanhã, pelo amor de Deus. Doutor, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você já está convidado a voltar a fazer uma parte 2. Sua esposa também, como se for médico, depois a gente entrar em contato. Eu acho que a gente foi muito leve, tinha muita polêmica pra gente aprofundar. Foi ficando melhor agora no finalzinho, né? Sim. Mas, pessoal, muito obrigado, tá? Abraço pra todo mundo que acompanha a gente até aqui. Acompanha os próximos episódios. Deem dicas de quem vocês querem que a gente traga aqui também. Já trouxe médico, já trouxe professor de educação física, já trouxe empreendedor. Bom, bastante gente. Cabeleireiro. Mas assim, a gente quer explorar bombeiro, vamos conversar com investigador. Então, se você tiver alguém que você acha legal, manda pra gente. @TTalkOficial no Instagram, tá? Ou deixa nos comentários aqui no YouTube também, a gente tá sempre de olho. E é isso aí, acompanha a gente nas redes sociais. Tá tendo o projeto 120 dias. Tá. Vou botar o doutor agora pra fazer acompanhamento com o Natanzinho. Justo, né? É verdade. Tô tomando umas coisas aí, não sei se vai dizer bem ou mal. Se eu cair duro aí, Clevinho do céu, pega você, rapaz. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Siga o pessoal do Norigol e acompanhe as redes sociais, que a gente vai postar bastante coisa deles esse fim de semana aí. Belezinha? Abraço. Valeu!